capítulo 1, verso 23. Ou melhor, vamos ler do 18 até o 25, assim a gente tem todo o contexto da passagem, tá bom? Mateus, capítulo 1, do 18 ao 25. Mateus 1, 18 a 25, diz assim a palavra de Deus: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Louvado seja Deus. As crianças que subiram agora nesse momento vão aprender um pouquinho a respeito dessa profecia, porém vão utilizar o texto onde ela está, e aqui Mateus retirou, que é de Isaías 7,14. E aqui então o autor vem trazer para nós essa lembrança e trazer à memória o versículo de número 23, na verdade, onde ele diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Observe o texto, nós conhecemos muito bem da história. José percebeu que Maria estava grávida, e por ser um homem bom, não querendo difamá-la ou infamar, como diz o nosso texto, ele resolveu deixá-la secretamente, não avisou para ninguém, e assim abandonou Maria. Mas Deus, provendo todas as coisas, conhecendo cada circunstância, manda o anjo do Senhor falar com José e diz para que ele não tema, mas receba ela, porque o que nela está sendo gerado era do Espírito Santo. E Moisés continua sendo um homem bom, temente, justo a Deus, ou melhor, justo diante de Deus, e claro, recebe Maria, continua com ela, e ela então depois dá a luz, como nós bem sabemos. Mas nesse sonho, o anjo diz algumas coisas a José. Diz que esse menino deveria ter um nome. O nome dele seria Jesus, porque ele salvaria o povo dos seus pecados. E não só isso, o autor para a história que ele está contando, e no verso 23 tem uma lembrança de Isaías e registra para nós essa profecia de Isaías 7,14, aqui no verso 23. E mais tarde, o escriba que comunica ou continua escrevendo essa história, ou copiando essa história, ele ainda faz um adendo, ele faz a tradução do que significa Emanuel, que está entre parênteses, que quer dizer Deus conosco. Há uma história, o autor Mateus está relatando, ele introduz a profecia para que os seus leitores façam essa conexão entre o ocorrido no que concerne a José, Maria e Jesus. E depois, então, os escribas, posteriormente, fazem um adendo, interpretando o que significa a palavra Emanuel, uma vez que, quando Mateus escreve, não há essa necessidade de interpretação. Pois bem, Emanuel significa Deus conosco. Emanuel significa Deus conosco. É um dos textos que revelam uma das coisas mais maravilhosas de toda a história do porquê Jesus veio ao mundo. Porque Jesus veio ao mundo. Antigamente, no Antigo Testamento, Deus também era presente. No entanto, quando Deus era presente, havia o que se chama na teologia de teofania, aparições de Deus, mas em formatos completamente diferentes, pelo menos que concerne a Cristo. Quando a gente vai se remeter, por exemplo, a algumas condições desse Antigo Testamento,
você vai perceber que quando Israel, por exemplo, né, ele atravessava o deserto, havia ao longo do dia uma coluna de nuvem que os protegia do calor, refrescando um pouco o seu dia, e à noite uma coluna de fogo que também agora aquentava a sua noite, uma vez que era muito frio no deserto, né? E essas teofanias eram a própria presença de Deus ao longo da caminhada com eles. Depois constrói-se uma arca, né? A Arca da Aliança, ela passa a ser o símbolo da presença de Deus. É introduzida primeiro no tabernáculo, o templo móvel, né? E depois então passa a abrigar, ou melhor, ser abrigada no templo fixo, né? Que é o templo construído ali por Salomão. Quando Moisés, por exemplo, tem um encontro com Deus, né? Ele vê uma sarça ardente, inclusive é o símbolo da nossa igreja, está ali na porta, está aí nas laterais da igreja, né? Esse recolhinho aí é a sarça ardente, né? Que está no meio ali é o foguinho, né? Porque a sarça pegava fogo e não se consumia. E Moisés então aproximou-se para ver que maravilha era aquela, e Deus se revela no meio da sarça e passa a falar com Moisés. Há uma teofania aí, uma aparição divina, num formato totalmente novo. Ninguém havia visto ainda uma sarça ardendo. Moisés é que tem esse contato. E no Antigo Testamento Deus vai aparecendo várias vezes em formatos diferentes, com teofanias, né? Com muitas vezes coisas miraculosas da natureza acontecendo, e ali Deus fala ao seu povo, ali Deus dirige o seu povo, e ali Deus então passa ao seu povo o seu propósito e as suas intenções. Porém, chegando no Novo Testamento, nada mais dessas coisas Deus tem feito, porque Jesus é o ápice da aparição divina sobre a face da terra. O texto diz aqui que Ele é o Deus conosco. Enquanto Israel andava, a nuvem, o fogo, a arca, né? Era a presença de Deus caminhando com o povo. Agora, Deus está conosco mediante Cristo Jesus, o nosso Deus, aquele que veio, aquele que saiu do seu habitat natural, digo assim, ou seja, dos céus, da sua glória, né? Deixou todas as condições de honra como Deus, encarnou em figura humana para vir à terra e assim aqui nos assistir, né? Ou seja, fazendo assistência às nossas vidas mediante uma obra projetada pelo próprio Deus na eternidade. Essa é uma das coisas mais maravilhosas, difícil de calcular humanamente, né? Essa obra de Cristo tem uma cronologia, porque se dá num tempo onde nós vivemos, a gente diz mais ou menos há 2000 anos atrás, porém a concepção dela é na eternidade. E quando a gente diz que a concepção dela é na eternidade, a gente não tem ideia de tempo, porque a eternidade não tem tempo algum, né? Tanto para frente quanto para trás, não existe início das coisas. Quando é que Deus projetou isso? Na eternidade, não sabemos quando. Antes mesmo de haver mundo, essa obra já estava pensada pelo próprio Deus. Antes de haver mundo, Jesus já havia se doado por nós e entregue a sua vida para que nós pudéssemos ser salvos. Não existe plano B para Deus. Tudo isso já estava plenamente projetado no coração de Deus e na eternidade. Isso é maravilhoso. Mas houve tempo, cronologicamente falando, nas condições humanas, em que Jesus, né, a segunda pessoa da Trindade, o Filho, deixa os céus e vem e se incorpora. Ele recebe no ventre de Maria a condição também de ser humano, com um corpo que nasce, né, e cresce, fica adulto e tem exatamente as mesmas características que a nossa. Uma vez falando, acho que já falei aqui, mas a gente acaba repetindo por lembrança, né? Estava falando a um grupo de mulheres que lá em Curitiba não era oficina dórmicas lá como é aqui na nossa, a gente chamava macramê mesmo, que é o próprio trabalho manual, né? E várias tardes, né, falava com elas a respeito de alguns assuntos da Escritura, e havia muitas mulheres que não eram da igreja, né, obviamente, como aqui também. E eu fui querendo falar um pouquinho mais desse Jesus, dessa obra que ele fez. A primeira pergunta que eu fiz, né, diante daquilo que ia conversar com elas, é se Jesus tinha corpo. Pode parecer muito normal para alguns de nós, né? Eu acabei de falar que ele foi encarnado no ventre de Maria, né? Por isso houve essa obra também no ventre de Maria, para que houvesse carne, né? Elas não souberam responder de imediato se havia corpo. E eu comecei a buscar alguns textos, né? Claros, porque a gente, quando conhece, fica claro, né? Mas para quem não conhece, claro, precisa de aprendizado, né?
Jesus comeu, Jesus andou, Jesus chorou e assim por diante, mostrando as coisas que Jesus fez e que havia nele corpo, né? Para que quando chegasse na hora de cruz, né, houvesse realmente dor real, houvesse realmente sangue derramado, houvesse realmente as paixões ou as aflições que ele sofreu, o sofrimento de Jesus, fosse realmente palpável, real, e sentisse as dores que eram nossas. Se ele não tivesse corpo, porque pode parecer meio estranho para nós hoje, mas logo depois de um certo tempo, algumas pessoas começaram a dizer que Jesus não tinha corpo. Contagiados, né, e contaminados por algumas doutrinas heréticas, que diziam que o corpo era mau, a matéria era má, na verdade, como o corpo é matéria, o corpo era mau, e o espírito, que era coisa boa, Jesus, por ser bom, não poderia ter tido corpo. E João, né, o João Evangelista, João Apóstolo, que escreve os seus escritos, né, ele tem o Evangelho de João, ele tem as 3 cartas, e tem também o próprio Apocalipse que ele escreve. E ele escreve isso de forma mais tardia, já no 90 para frente, mais ou menos. E quando ele escreve, já existia essas heresias que diziam que Jesus não tinha corpo. E aí, então, é por isso que nas suas cartas você vai encontrar muito a respeito disso, com Jesus, que humanamente transita pela face da terra, com um corpo físico, justamente para responder e combater as heresias que se levantavam no primeiro século. Né? Heresias essas que se levantam constantemente na história da igreja. Pois bem, é por isso que ele diz, por exemplo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, lá no capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 14, ele deixa claro que Jesus se fez carne, o Verbo se fez carne, o Verbo habitou conosco. E quem era esse Verbo? Verbo que estava no princípio com Deus, Verbo que era Deus, Verbo que sem ele nada do que foi feito se fez, porque através dele, por meio dele e também por ele, todas as coisas foram feitas. Jesus então chegou a este mundo em carne, como a minha e como a sua, sem diferença alguma, totalmente sujeito a todas as condições e intempéries da vida humana, de clima, ou melhor, de temperatura, né? De fome, de sede, de cansaço, né? Ele diz aos seus discípulos: olha, vamos em um lugar descansar, lá em Marcos. Então, quando ele tinha que sair de um lugar para ir para o outro, né? Transitar as regiões, por exemplo, da Judéia para a Galiléia, era um percurso que levava dias, sob o sol escaldante muitas vezes. Quando ele vai ao poço de Samaria, conversar com a mulher samaritana, realmente ele está com sede também. Fazia parte de Jesus e da sua humanidade também ter os mesmos cuidados que nós temos hoje. Porém, como diz a própria teologia, né, uma matemática que para nós é um pouco diferente, Jesus é 100% homem, porém ao mesmo tempo ele é 100% Deus. 100% homem e 100% Deus. A igreja assim construiu a tese, né, ao longo de toda a sua história. Melhor do que a tese, a doutrina ao longo da história. Né? Jesus é 100% Deus e 100% homem. Né? E quando nós olhamos para essa expressão, Emmanuel, nós vamos perceber algumas coisas que são relacionadas a essa presença de Deus. Eu vou chamar de eterna presença de Deus, uma vez que Ele é sempre presente, desde a eternidade, e sempre será presente até a eternidade. Não posso dizer até o fim dos tempos, né? Até o último dia, não, para sempre. Ele será presente, claro, na vida daqueles que caminham com Ele. E sobre essa presença de Deus, sobre esse privilégio de Deus vir e habitar conosco, e isso é Natal. Natal, entre muitas histórias, né, e muitas coisas que a gente, inclusive, biblicamente pode trazer também ao coração nosso, ao coração dos irmãos, que significa que Jesus veio habitar no nosso meio. O Deus dos céus, poderoso sobre todas as coisas, se fez carne, habitou entre nós, viveu a nossa vida. E é claro que a gente sabe o final da história, morreu no nosso lugar, para que nós tivéssemos Deus conosco a todo tempo. Mas quando Ele encarna e aqui chega, Ele é esse Deus presente. Esse Deus que cronologicamente está sobre a face da terra, transitando, andando, falando, ensinando, curando, restaurando, produzindo maravilhas no coração das pessoas. Não só da cura física, já falei, né, algumas vezes, vale a pena relembrar, temos visitantes também, deixa eu explicar algo para os irmãos ou relembrar.
Quando Jesus cura pessoas na sua trajetória e na sua caminhada, não é apenas o físico que é resolvido, não. Não é que o físico é de menos, nós sabemos o quão importante é a saúde, né? Todos nós temos uma dorzinha aqui e acolá e sabemos como é necessária a saúde na nossa vida. E Jesus amava as pessoas profundamente, a compaixão e a misericórdia eram profundas em Jesus pelo povo, né? E ele então curava, mas ele não curava a sua saúde. Havia uma cura completa, de uma forma a qual ninguém pode trazer ao ser humano sobre a face da terra. Uma cura que restaurava a alma, que trazia de novo ao coração das pessoas também a autoestima, o amor por viver, o desejo de seguir adiante, uma intensidade de amor por Deus, uma gratidão no coração que é indescritível, um amor a Deus, aos seus ensinos, que só Jesus poderia fazer quando ele tocava alguém. E necessariamente não sempre com as suas mãos, às vezes com uma palavra, às vezes alguém que tocava não nele, mas nas suas vestes, e a vida completamente se transformava. E foi para isso que Jesus veio, e não só curar as nossas emoções, o nosso corpo, não só transformar a nossa vida espiritual, mas para nos dar garantias de que nenhuma instituição, nenhuma soma de dinheiro e absolutamente nada da face da terra pode trazer ao coração daquele que conhece a Cristo e se percebe, ou melhor, percebe e acredita nesse advento, nessa chegada que foi com um propósito por mim, ou pela minha, né, e por sua vida. Foi por mim, foi por você. E essa presença é maravilhosa, e nós temos aqui, eu trouxe 5 coisas que nós podemos pensar a respeito dessa presença eterna de Deus, ou da eterna presença de Deus. A primeira delas, e já desfrutei um pouquinho disso, é justamente sobre que a presença de Deus, pense comigo, no Antigo Testamento tinha as teofanias, mas agora ela está absolutamente, plenamente em Cristo. Plenamente em Cristo. Quando você não precisa abrir, né? Nós olhamos alguns textos da Escritura, lá em Hebreus diz que Deus havia falado, né, muitas vezes, muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. E diz que o texto que ele é a expressão máxima do ser de Deus. Quando nós olhamos João 14, e Tomé deu uma dúvida e pergunta, olha, mostra-nos o Pai. Jesus diz, olha, quem vê a mim vê o Pai. Quando Paulo escreve em uma das igrejas, Paulo diz que em Cristo, lá em Colossenses, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A presença de Deus está plenamente em Cristo Jesus. Em nenhum outro lugar, a não ser Cristo. Quando a mulher samaritana faz perguntas, né, a Jesus, olha, ouvimos falar que vamos adorar aqui e acolá, porque ainda naquele tempo havia essa condição de localidade. Jesus desmistifica essa condição e mostra que a todo tempo, em todo lugar, pode-se adorar ao Pai, em espírito e verdade. Ele disse que essa hora já chegou, porque Ele encarnou-se, e Ele é a representação máxima de Deus. Tanto é que quando, né, algumas heresias, como falei anteriormente, que não assumem que Jesus é Deus, nós podemos observar mais uma vez no próprio Novo Testamento que pessoas diante dele se prostraram e o adoraram. E a Bíblia nos revela, no Novo Testamento, os escritos, que em nenhum momento Jesus repreendeu essa condição, mas aceitou a adoração, porque Ele é Deus e digno de ser adorado. Ele é a presença máxima de Deus. Claro, passando algum tempo, né? Houve a morte, a ressurreição, ele foi elevado aos céus, agora está no céu, sim. Mas já adianto, é tema de um desses pontos, mas já adianto um pouquinho. A sua presença se faz na nossa vida nessa noite, a todo tempo, por causa do seu Espírito Santo no nosso coração. Ele é um Deus presente constantemente, e nós podemos ver essa manifestação não mais como antigo, não numa sarça ardente, nenhuma sarça mais se arderá. Não haverá mais coluna de nuvem nem de fogo,
Porque Cristo é a expressão máxima da glória de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus está presente, Deus está conosco a todo tempo e a toda hora. Quando nós também pensamos um pouquinho a respeito dessa presença, nós vamos observar que essa presença de Deus não é limitada pelas circunstâncias. Essa presença não é limitada pelas circunstâncias. Isaías, no capítulo 43, verso 2, diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Uma das coisas maravilhosas da palavra de Deus, quando fala sobre a presença de Cristo, agora através do seu Espírito Santo no nosso coração, e que Ele está a todos os dias, ou melhor, a todo tempo, ou a todos os dias do nosso lado, sempre, constantemente. O Salmo 46, verso 1, diz assim, que o Senhor é socorro bem presente nas tribulações. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Ou seja, a todo tempo, Deus é presente. Porque nós, como seres humanos, diante das nossas fraquezas, muitas vezes achamos que quando algo não vai tão bem, dá a impressão de que Deus não está presente, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela fez uma pergunta para mim que é difícil de responder, porque cada um de nós dá os seus passos no que concerne a isso, mas ao mesmo tempo é possível de resposta. Ela perguntou assim: como é que eu vou saber que o que eu estou fazendo é da vontade de Deus? Porque ela estava fazendo um determinado curso, né? E assim ia ingressar numa nova profissão. E diante das dificuldades da própria transição, e quem é que não tem dificuldade em transição, seja profissional ou de outra área, né? Ela disse que algumas coisas não davam certo, e uma amiga disse assim: mas será que realmente é a vontade de Deus? Aí veio um baita de um ponto de interrogação na sua cabeça, né? Poxa, será que eu estou fazendo realmente a vontade de Deus? E ela começou então a se indagar até o dia que nos encontramos, e ela acabou perguntando. E eu disse o seguinte, é claro que é uma resposta um pouco mais genérica, porque cada caso tem um caso. Porém, se nós ficarmos nos perguntando que em cada momento que as coisas não vão bem, será que é a vontade de Deus, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Porque mais do que eu saber se é realmente a vontade de Deus, uma vez sendo lícito, claro, uma vez eu transitando na companhia do Senhor, ou na minha companhia, eu preciso realmente fazer com que dê certo, fazer as coisas. Eu preciso, vou dar um exemplo que fica bem claro. Será que no meu casamento, estou casado agora, será que é da vontade de Deus? Será que eu casei certo? Não, agora você casou. E agora Deus está contigo, está com a tua família, e você vai lutar com o seu casamento, vai ter problema, vai ter dificuldade, e não é para ficar se perguntando se é a vontade de Deus. É para realmente construir a sua vida, construir a sua profissão, entendendo que Deus caminha com você e está ao seu lado. Deus está conosco. Deus está conosco. Pode ser que em algum momento, já que cada um de nós é uma pessoa, Deus fale profundamente ao nosso coração que o caminho de irmos não é por aqui e é por ali, pode ser. Mas quem vai saber isso é você, na sua vida. E eu digo isso, na verdade era para ser apenas um exemplo, porque muitas vezes na nossa caminhada, quando as coisas acontecem, não acontecem bem como a gente gostaria, a gente tem dúvidas. Será que Deus está comigo? Será que essa é a mesma vontade de Deus? Será que Deus está ouvindo a minha oração? E começa a dúvida do nosso coração. Mas o entendimento da Escritura e a promessa é certo de que mesmo nas tribulações, por isso que o Salmo 46:1, Deus é bem presente. E não é só bem presente, é socorro, inclusive, bem presente nas tribulações. Então, quando você passar alguma dificuldade, não se questione se Deus está. Mas na certeza, pela promessa dele, né, não por convicção intelectual, porque eu estou falando aqui nessa noite, mas porque você olhou a Escritura e percebeu que realmente é uma promessa de um Deus presente. Se você é cristão, se você crê em Deus, se Cristo faz parte da sua vida, de que Ele está mesmo em momentos difíceis. O que o salmista Davi escreveu, embora não tinha Cristo ainda, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Agora pensa, alguém andando pelo vale da sombra da morte. Quantas indagações?
Quantas dores, quantas preocupações. Tudo isso se vai na nossa mente falha e humana, muitas vezes na história da nossa vida. Mas o que vale não é a circunstância. O que vale não é a minha indagação. O que vale é o que diz a palavra. De um Deus que é conosco, presente, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Esse texto, quando passares pelas águas, eu serei contigo, é uma colocação que nos leva a entender que, independente do que passamos ou que vamos passar, o Senhor é presente todos os dias da nossa vida. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, eles foram ali surrados, chicoteados por uma ocasião, em um caso que aconteceu. Não escrevo para ir direto ao assunto. E eles acabaram sendo presos, depois de açoitados. E na prisão cantavam e louvavam a Deus. E lá sentiam no seu coração a presença clara e real do Espírito Santo de Deus. As cadeias, o açoite, a própria prisão em si local, não puderam conter o coração de Paulo e Silas diante de uma certeza e uma convicção profunda de que mesmo num dos momentos mais difíceis da vida deles, como apóstolos, como homens que pregavam o Evangelho, e que Deus estava ali com eles presente naquelas circunstâncias. Terceiro lugar, a presença de Deus primeiro é manifesta em Cristo, em segunda, não é limitada pelas circunstâncias, e também não é limitada pelos nossos sentimentos. Nós temos uma variação de humor muito grande, alguns mais do que outros. Às vezes a gente acorda, como brincam eu e Mário, bom dia sol, bom dia passarinho, está todo animado, bom dia não sei o quê, cheio de alegria, Deus é comigo, tudo vai dar certo, e Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, que nós vamos lá e tal, aquela coisa toda. No outro dia, não aguento mais, que tristeza, aí fica pensando, Deus ouve a minha oração, pedi tanto, não aconteceu, e aí o humor variou de uma forma que a pessoa fica irreconhecível. Já pensou se Deus fosse presente conforme o nosso humor? Eu estaria perdido, sem Deus em muitos dias da minha vida. Mas a presença de Deus não leva em conta o nosso humor, graças a Deus por isso. Leva em conta uma única coisa: a sua promessa para a nossa vida. Assim como na circunstância Ele promete estar presente, mesmo diante do meu maior sentimento, vamos colocar assim, negativo, ou triste, ou decepcionado, Deus continua comigo a todo tempo. Deus continua ao meu lado todos os dias. Ainda que eu acorde triste, cabisbaixo, com dores, algumas pessoas fazem uso de medicamento, ainda que eu não durma de noite, o medicamento não funciona, Deus está presente. Ainda que eu acorde murmurado, as mulheres de TPM, não importa, Deus está presente todos os dias da nossa vida. Ele não se limita às circunstâncias, Ele não se limita ao nosso humor. Absolutamente nunca se limita ao nosso humor. No Salmo, eu vou até fazer a leitura, se você quiser abrir, pode, se não apenas ouça. Salmo 139, do verso 7 a 10. Observe comigo. Já que são mais versículos, vamos lê-los. Salmo 139. 7 a 10. Diz assim a Escritura: para onde eu me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Não tem lugar, não tem emoção, não tem condições, não tem absolutamente nada que possa nos tirar da presença de Deus. E observe isso, é onde eu vou, Deus vai. Onde eu caminho, Deus caminha. Se eu estou no trabalho, Deus está lá também. Se eu estou a percorrer pelas ruas, lá está o Senhor.
Se eu intento uma nova profissão, lá está o Senhor. Ele abençoa o trabalho das nossas mãos. Ele abençoa os planos do nosso coração. Deus faz coisas maravilhosas, é presente sempre, a todo tempo. E ainda que eu não sinta, se eu disser assim, não estou sentindo absolutamente nada, nem pelo meu sentimento, ele se ausenta do meu coração. Isso é fidelidade, isso é amor, isso é certeza, isso é Emmanuel. Deus presente na cronologia, quando baixa a terra, quando desce e se encarna, mas quando também me acompanha 2000 anos depois, e está no meu e no seu coração, através do seu Espírito, tenho a certeza que Deus é presente a todo tempo. E isso é que garante, muitas vezes, mesmo na tristeza, a alegria que brota, a paz que se renova, o entendimento que vai sendo aperfeiçoado, para que eu perceba que o Senhor é um Deus maravilhoso, não está sujeito às manobras dos meus sentimentos, não está sujeito às circunstâncias dessa vida, não está sujeito à geografia deste universo. Ele é sempre presente a todo tempo e a toda hora. Quando Elias no deserto não aguentava mais e pediu para si a morte, imaginava ele que não mais seria agora instrumento dessa presença divina. Mas lá estava o Senhor. Se escondeu numa caverna, lá estava o Senhor. Desejou não fazer mais nada, o Senhor o orienta. Estava com fome, o Senhor o alimenta. Não sabia o que fazer, Deus o guia. E assim conduz a sua vida ao seu ministério novamente. Não importa os nossos sentimentos, Deus sempre estará presente na nossa vida. Quarto lugar, são 5. A presença de Deus só é prejudicada por uma coisa, que é o pecado. No capítulo 59, verso 2, Isaías diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quando nós nos afastamos intencionalmente de Deus, quando o pecado deixa de ser um acidente, nós nos afastamos porque desejamos viver a nossa própria vida, os nossos próprios sonhos, os nossos próprios planos, e não ligamos mais para o Senhor, isso constitui-se pecado, e nos afastamos dele. E aí esse pecado, ou esse afastamento, produzido por nós mesmos, passa a diminuir a presença de Deus na nossa vida. Deixamos sim, talvez, sentir essa presença, porque estamos não mais desejosos de sermos conduzidos pelo Senhor. E aí, cometendo pecado ou de outra natureza, Deus não se agrada de nós. Mas ainda assim, uma coisa maravilhosa, para aqueles que já têm o Senhor como seu Senhor e Salvador, lá em Coríntios nos diz que quando nós falhamos, quando nós, talvez intencionalmente, tentamos deixar essa comunhão, ainda assim o Espírito Santo não sai do nosso coração. E a Bíblia diz que ele causa, o Espírito Santo, causa tristeza na nossa vida. Para que venhamos a reconhecer que estamos afastados de Deus e voltarmos então ao Senhor. O pecado afasta e o próprio Deus nos atrai de novo à sua companhia. Mesmo que caminhemos por um período, uma condição que não agrada a Deus, o Senhor traz ao nosso coração o desejo de andarmos com Ele todos os dias da nossa vida. Portanto, ainda que falhos, há uma ação divina desse Deus conosco, através do seu Espírito Santo no nosso coração, que produz em nós um verdadeiro arrependimento desse afastamento de Deus. É por isso, talvez você tenha experimentado que em alguns momentos da sua vida, quando talvez por uma tristeza muito grande, talvez por uma decepção muito grande, alguma coisa que chegou à sua vida e você começou a não caminhar mais como deveria com o Senhor, você percebeu que um vazio muito grande estava chegando à sua alma e você entendeu que só poderia ser preenchido por Cristo Jesus, e é isso que o Espírito Santo faz no nosso coração. A própria presença dele em nós nos atrai quando nós falhamos. Ainda que o nosso pecado produza essa separação, o Emmanuel, que é Deus conosco, nos traz de volta um relacionamento com Deus, e justamente para isso ele veio. Porque sem Deus, sem Cristo, a Bíblia diz que todo homem está separado de Deus. Mas quando ele vem, quando ele chega à nossa vida,
quando Ele passa a caminhar conosco, nós com Ele, Ele realmente muda completamente a nossa existência. E passamos a ter uma companhia maravilhosa na nossa vida. Se você, por uma razão, nessa noite, está aqui, sente, talvez, tem uns sentimentos de que Deus não ouve você, de que parece que as coisas não caminham como você deseja, ou você entende assim, não, há muitas circunstâncias que não estão mais no meu controle, são desagradáveis às vezes. Se você, por alguma razão, tem pecado, pecou nesses dias, o seu coração está um pouco afastado do Senhor, saiba que o Emanuel, aquele que desceu, se encarnou, se sujeitou à vida humana por nós, é Ele que nos faz nos aproximarmos de Deus novamente, de uma forma especial, que só Ele pode fazer. É a Ele que devemos recorrer. A Bíblia diz que se nós pecamos, nós temos, ela diz um advogado, temos um Emanuel, a qual nós podemos colocar na nossa vida, e Ele nos restaura a presença de Deus, nos restaura com o Senhor. Deus é maravilhoso e mandou Jesus para isso, para que não vivamos em pecado, mas para que possamos realmente termos a sua companhia e a sua presença todos os dias da nossa vida. Em quinto lugar, a presença de Deus em Cristo também agora é manifestada nas nossas vidas. Quando Cristo vai aos céus, Ele diz que mandaria um Consolador, o Espírito Santo, e Ele agiria profundamente nas nossas vidas. Por isso que eu mencionei que agora a sua presença está em nós através do seu Espírito Santo. Cristo está nos céus, mas o seu Espírito Santo está em nós. E a sua companhia, a companhia do Espírito Santo, é a própria presença de Cristo nas nossas vidas. Em João 14, Ele diz isso aos seus discípulos: olha, vocês não vão ficar órfãos, vou mandar um Consolador. E esse Consolador habita os nossos corações até o dia de hoje. E por quê? Além de nos consolar, além de nos confortar, além de trazermos os benefícios da graça de Deus sobre a nossa vida, iluminando o nosso coração, para que reconheçamos a Cristo como Emanuel, agora Cristo não está mais presente na terra. O ministério físico, terreno, já não existe mais. Jesus está nos céus. E quem habita a terra é o Espírito de Deus nos nossos corações. Portanto, se antes, ao descer Jesus sobre a face da terra, a presença de Deus era manifesta em Cristo, agora ela é manifesta através da minha e também da sua vida. Somos nós aqueles que representamos essa presença de Deus sobre a face da terra, eu e você. Somos nós que manifestamos a sua glória, não porque há poder em nós, mas porque Cristo age através da nossa vida. Quando nós olhamos 2 Coríntios capítulo 5, verso 20, diz Paulo de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Somos nós chamados a refletir a presença de Deus em nossa vida, com palavras, com ações, com o nosso ser. Cristo voltará? Sim, na sua segunda vinda, em glória, não mais no ministério terreno. No ministério terreno está a igreja do Senhor. No ministério terreno estamos eu e você, refletindo a Cristo, que através do seu Espírito Santo habita no meu e no seu coração. Deus está conosco, sim, através da sua igreja. Deus está conosco, sim, através da sua vida, através da minha vida. Deus está no meio dos nossos familiares, sim, através da minha e da sua vida. Deus está no nosso casamento, sim, através da minha e da sua vida. Deus está onde nós estamos. Deus vai onde nós vamos. E Ele age profundamente através da nossa vida. As palavras que Ele diz são quando as nossas palavras o dizem. Os gestos que realmente podem transformar vidas são gestos que nós aplicamos no nosso dia a dia. Deus age e a sua presença está em nós e age Ele então através da nossa vida, não mais de outra forma, mas através da sua igreja.
Deus manifesta ao mundo o seu poder, a sua graça, através dos seus filhos e através do seu povo, através da minha e através da sua vida. Eu e você agora somos aqueles que transmitem a este mundo que há um Deus que está presente e que está conosco. Ele usa a nossa vida para isso. Relembrando para nós orarmos, em primeiro lugar, a presença de Deus é manifesta através de Cristo Jesus, Deus Emmanuel, que se encarna. A presença de Deus não está limitada às circunstâncias, são dois. A presença de Deus não está limitada aos nossos sentimentos. A presença de Deus só é limitada por uma coisa: o pecado, quando ele está habitando o nosso coração. Ela é prejudicada por ele. E por último, a presença de Deus é manifesta através da minha e da sua vida. A promessa de Deus conosco, meus irmãos, não é apenas histórica, mas uma realidade diária em Cristo Jesus. Ele está presente independentemente de qualquer coisa, das quais nós já falamos aqui anteriormente nesses pontos. A única barreira é o pecado, como dissemos. Possamos então conscientemente vivermos na certeza, na convicção real, pela fé, não por uma mera convicção intelectual, não, pela fé, de que Jesus está presente em nossas vidas, nos nossos corações, e através de nós, ele chega também no coração de outras pessoas. Isso é Natal, é Deus presente, é Deus conosco, é Deus caminhando ao nosso lado, é a certeza plena de que ele está conosco e através de nós age na vida das pessoas, a cada momento da nossa vida diária. Que Deus nos ajude e nos abençoe nesse instante. Querido Pai Celeste, te agradecemos, ó Deus, por Cristo Jesus, que veio ao mundo para salvar o povo dos seus pecados, para trazer novamente comunhão com Deus, relacionar-se, ó Pai, conosco através da sua obra, e assim também podemos, ó Pai, termos comunhão com Deus. E não somente isso, mas temos a sua companhia todos os dias da nossa vida, para que experimentemos paz, alegria no nosso coração, a certeza de um Deus que restaura a nossa vida, que quando nos toca com sua graça, muda a nossa existência, que faz com que, transformados, venhamos a caminhar segundo a sua vontade. Querido Deus, nessa noite nós colocamos diante de Ti a nossa vida. Se há em nós algum pecado, deixamos, ó Deus, agora diante do Teu Filho, diante do altar de Cristo Jesus. Se há algum sentimento, ó Deus, que vem ao nosso coração, que faz com que imaginemos que o Senhor está presente, Pai querido, que saia esse sentimento do nosso coração, fiquemos com a palavra de Deus. Se sofremos alguma circunstância, por mais difícil que seja, entendamos que o Senhor é socorro e presente nas tribulações, para que, transformados, renovados, revigorados, cheios de fé, sejamos nós também aqueles que refletem a graça de Deus, a presença do Senhor através do seu Espírito Santo, e a nossa família, as pessoas que estão à nossa volta, aqueles que precisam também da companhia do Senhor, possam experimentá-la através da nossa vida, através das nossas palavras, através dos nossos gestos, através dos dons que o Senhor nos deu, das nossas habilidades, da nossa profissão, da nossa vida familiar e de tudo mais, ó Deus, que é instrumento para que venhamos, ó Deus, a proclamar este mundo que o Senhor é presente, que o Senhor é Deus conosco, que o maior projeto da história em Cristo Jesus teve um objetivo e nos conduzir à companhia do Senhor. Oramos assim, colocamos a nossa vida nas Tuas mãos nesta hora. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.